E hoje nós estamos falando com o Dr. Paulo Gustavo Ribeiro, endocrinologista, sobre muitos assuntos que são relacionados a essa especialidade e que tiram as nossas dúvidas. Por exemplo, doutor, a gente está falando aqui um pouquinho sobre os problemas da tireoide, do colesterol e a osteoporose. Como é que essa coisa que o doutor falou que as pessoas não gostam muito de tomar leite, lactose, e isso é muito importante. Então, como que é isso, essa doença em si? O que ela causa no indivíduo? A osteoporose é uma doença, inclusive, muito negligenciada. Inclusive, ela é da área de atuação do endocrinologista. As pessoas, às vezes, procuram os colegas ortopedistas, muitas vezes são conduzidas por ginecologistas, mas é uma doença muito relacionada à área da endocrinologia. Bom, a osteoporose é uma doença crônica degenerativa, ou seja, ela vai aparecer na medida que o indivíduo envelhece. Primeiramente aparece nas mulheres após a menopausa, começa a mulher a perder massa óssea por volta dos 40 anos, mais acentuadamente após a menopausa, e os homens começam a perder massa óssea normalmente após os 60, 70 anos. Bom, para a gente manter essa massa óssea íntegra, né, que caso a gente não mantenha o osso íntegro, a gente vai sofrer de uma série de problemas lá na frente. Né? O grande problema da osteoporose, que muita gente negligencia, é que a osteoporose leva à fratura dos ossos. Então, ossos do fêmur, ossos da coluna, e isso pode levar à incapacitação permanente. No caso de uma fratura de fêmur, a pessoa às vezes nunca mais pode conseguir andar, mesmo que ela coloque uma prótese. São cirurgias de grande impacto, cirurgias bastante traumáticas. Pode levar não só a pessoa não andar, como aumento de mortalidade, pelo próprio fato da pessoa ficar acamada e a pessoa entrar em depressão. Enfim, então a osteoporose é uma doença séria, é uma doença grave. Em termos de mortalidade geral no mundo, as complicações da osteoporose matam mais que o câncer de mama. Tá? E, então, como que a pessoa poderia prevenir isso? Bom, primeiro, assim, a mulher a partir dos 65 anos de idade, pelo menos, e os homens a partir dos 70 anos, começar a fazer uma densitometria. E em caso que as pessoas tenham alguma outra doença que possa predispor à osteoporose, por exemplo, a pessoa é uma usuária de cortisona em excesso, começar a fazer antes os exames de densitometria óssea. Importante para todo indivíduo, manter o consumo de leite e derivados. Mais uma vez eu reforço isso. Né? Que as pessoas hoje em dia estão no modismo de não tomar mais leite, derivados, porque querem emagrecer, mas isso é fundamental para a manutenção da massa óssea, desde criança e adolescência, isso a vida inteira. Essa história de que os mamíferos na natureza só mamam quando a fase que são filhotes, isso não vale para a gente. Na verdade, a gente vai viver muito tempo e a gente sabe da importância desses alimentos. E uma outra coisa também, não adianta a gente tomar leite, derivados, se a gente não tomar sol. Aí entra a vitamina D. A vitamina D é uma vitamina formada na pele pela exposição do sol. Sem a vitamina D, a gente não consegue absorver o cálcio adequadamente no intestino. Dessa forma, o cálcio não é absorvido adequadamente e não se direciona aos ossos. Portanto, também não adianta nada a gente tomar muito leite e não tomar sol. Muito bom, doutor. Então, me tira uma dúvida. Quem tem a intolerância à lactose e outra, quem não tem intolerância, mas que não gosta de leite, qual alimento que essa pessoa pode substituir para que no futuro ela não seja portador da osteoporose? A gente não tem muitas outras fontes de cálcio, como, por exemplo, o leite derivados. A gente, por exemplo, se a gente consumir mais sardinha com espinha, isso é uma fonte. Os vegetais de folhas escuras, como brócolis, couve, também são fontes ricas em cálcio. Agora, existem casos que realmente, por mais que a pessoa ela tenha uma questão de preferência pessoal, ou às vezes uma intolerância à lactose, muito embora existe o leite sem lactose, mas a pessoa não gosta mesmo de consumir laticínios, nesse caso a gente tem que lançar mãos dos suplementos à base de cálcio, né, como existem vários suplementos hoje no mercado. Preferencialmente, a melhor forma de se adquirir cálcio é ainda pela dieta. A gente sabe que o cálcio dos comprimidos, eles não são tão bem absorvidos, eles não são tão bem assimilados pelo organismo quanto da alimentação. Então, sempre que possível, a gente precisa ter um consumo adequado de cálcio por dia, pelo menos de 2 a 3 copos de leite ou iogurte por dia, né? Ou substituir esse leite por um queijo ou por um pires cheio de vegetais de folhas escuras. Se caso a pessoa não consiga atingir as metas no consumo adequado de cálcio na dieta, aí realmente a gente não tem jeito. A gente precisa muitas vezes lançar a mão desses comprimidos à base de cálcio e vitamina D. Doutor, ok, então se preocupar com alimentação, sol, leite. E qual a importância da atividade física para quem já está com esse quadro de osteoporose, mesmo que seja no começo, que já está em tratamento? Bom,
Primeiro a gente precisa ver a gravidade do quadro de osteoporose. É lógico, que uma pessoa que já sofreu uma fratura, né, já tem um quadro de uma osteoporose mais grave, a gente não vai pedir para ele fazer exercício de maior impacto. Muitas vezes ele precisa passar durante um tempo por sessões de fisioterapia, para recuperar o movimento. Com o tempo ele vai andar, ele vai começar a fazer algum exercício de carga. Então isso tudo tem que ser acompanhado por profissionais, como o fisioterapeuta, né, o profissional em educação física, que vão ter que direcionar para o exercício, o melhor exercício para essa população. Não é? Agora, para a população de risco para a osteoporose de uma maneira geral, que seriam as mulheres pós-menopausa, homens e mulheres idosos, a gente sempre reforça, a gente tem que fazer exercícios, não apenas os exercícios aeróbicos, mas os exercícios com carga. É lógico que a gente não vai pedir para ele fazer exercício que nem uma musculação de um paciente jovem, que quer ganhar massa muscular, que a gente vê muito em academia. Mas é importante sim os exercícios com carga. É lógico que respeitando as limitações de cada indivíduo. Por que o exercício com carga? Quando a gente faz o exercício com carga, o músculo ele trabalha mais. E o músculo, quando ele trabalha mais, ele ativa as células do osso a se formarem mais. Então você acaba tendo um pouco de ganho de massa óssea. É lógico que a gente não vai ter mesmo a massa óssea de quando era jovem, mas pelo menos ele vai prevenir de perder mais osso conforme o envelhecimento. Então é super importante os exercícios com carga, um pouquinho de musculação, lógico que sempre sobre supervisão de profissional.